Fala galera, beleza? Tudo bem? Você que está nos ouvindo, esse é o CasaCast, nosso episódio 3. E hoje de uma forma muito especial, porque não apenas em áudio, mas você que quiser assistir, ver a nossa estrutura aqui, você também pode acessar o nosso canal do YouTube, canal da IP Nova Jerusalém, e você pode ver o vídeo aqui. Então agora a gente está nas plataformas de áudio, no Spotify e no Apple Podcast, e agora também no canal do YouTube para a galera poder ver e assistir aqui o nosso podcast, beleza? Estou aqui com os nossos convidados. Dessa vez estamos com a ala masculina aqui para poder bater um papo sobre um assunto bem tenso, né? Hoje é pancada. Mas eu vou deixar aqui, Natanzinho, aproveitar que você pegou a palavra aí. Mais uma vez, se apresente rapidamente para quem está nos escutando pela primeira vez. Eu me chamo Oswaldo Júnior e você é... Aqui quem vos fala, Natan Martins, o seu host, e prepara que hoje vem pedrada. Estamos aqui também com eles, esses jovens aqui. Depois a gente vai ter outro episódio, nosso último episódio da série, e aí já vai ter uma ala feminina aqui, mas hoje é só o macharal aqui, os cuecas. Estou aqui com ele, Max. Olá pessoal, mais uma vez aqui, hoje com o grupo do Bolinha. Eu me chamo Max Oliveira e estamos aqui para tratar mais uma vez de um assunto pertinente e interessante. Espero que a gente possa contribuir com alguma reflexão. Muito bem. E aqui, à minha esquerda, esse cara que o Natan, na última vez, fez toda uma declaração de amor. Sua mulher ficou com ciúmes da declaração do Natan? Não, ela entende que é uma amizade legal, saudável. Manda um abraço aqui, Rebequinha, abraço pra você. E aí, Moisés? Boa noite, pessoal. Aqui é Moisés, mais uma vez com vocês. A gente falou já sobre felicidade e sucesso, e hoje vamos falar de fracasso. E eu queria que você já pensasse nisso, que Jesus nos resgata do fracasso e do fracasso do sucesso. Começou bem. E continuando aqui, como Moisés falou, a gente pincelou ideias e caminhos sobre o que era sucesso, né? E agora nada mais justo do que caminhar sobre esse tema que é tão evitado, né? Acho que dificilmente entra um círculo de conversas que se fale tão abertamente sobre fracasso, né? E eu queria começar, como a gente até falou da outra vez, indo pelo que o dicionário diz, né? Acho que a definição dele, vou ler aqui para vocês. Fracasso refere-se ao estado ou condição de não atingir um objetivo desejado, né? E eu queria, para a gente começar pincelando assim sobre o que o mundo propõe para a gente, o que é fracasso. Como é que vocês, quando vem a palavra fracasso para vocês, o que passa na cabeça? Que tipo de imagem vem? Bom, vou começar falando aqui que, no meu entendimento, na visão do mundo que eu entendo, né, o que é fracasso, é um sentimento de decepção, como você acabou de falar, consigo mesmo por conta de um objetivo não atingido, por conta de um empreendimento que você não teve êxito. Mas eu acredito que o fracasso vai além disso. Eu penso que o fracasso está na desistência da coisa buscada. Na morte da vontade daquilo pelo que se desejou muito e na aceitação dessa desistência. Em outras palavras, é a perda da esperança. O fracasso ele passa como se fosse uma rota, né? Pensando numa estrada aí, ele é um caminho que a gente não quer pegar, né? Pegou o retorno errado ali, ele leva nessa direção. Concorda, Oswaldo? Cara, é isso, e é engraçado que como a gente está falando sobre esses temas, desde que a gente começou falando sobre sucesso, falou sobre felicidade, agora chegou no fracasso em si, né? Embora tenha uma definição aí do dicionário, mas também tem uma questão muito de como uma sociedade te faz entender o fracasso também, né? A gente falou isso sobre sucesso porque também vivemos numa sociedade que te diz o que é ser sucesso, a gente convive com uma sociedade que também te diz o que é ser feliz e certamente também te dirá o que é ser um fracassado ou não ser um fracassado. E isso, cara,
a gente sabe, pelo menos o que a gente vai construir junto aqui, a gente sabe o perigo que tem de pensar que é a sociedade que te define como um fracassado. E às vezes até é perigoso se entender como um fracassado. Às vezes é importante, é bom, e a gente vai... Eu quero construir isso junto aqui, a gente hoje, né? Porque não dá sempre para vencer, né? Nós não fomos criados sempre para vencer, mas a gente precisa ter cuidado, sim, com a questão do fracasso. Tem um ponto que você falou aí que o Max comentou, que assim, é um objetivo que foi traçado, né? E não foi a gente não chegou lá, né? Então a gente se intitula como fracassado quando... Vou pegar aqui, por exemplo, tentou passar, sei lá, em um concurso e não passou. Ou então tentou tal área da vida, um objetivo profissional, objetivo financeiro, não chegou lá, né? Mas eu acho que pra gente falar de fracasso, ele passa pelo quais objetivos, né, que a gente tem estabelecido, né, na nossa vida. Sim, eu vou pegar uma parte da tua fala para dar um pouco mais de foco em relação a isso que tu falou, sobre se entender como fracassado. Eu acho que até a nossa maneira de se expressar em relação ao fracasso, ela já está, de alguma forma, equivocada, porque se entender como fracassado é você assumir que o fracasso o dominou. Então você meio que faz parte da sua identidade esse termo, fracassado. E não é bem assim, né? E o que a gente vem falando nos outros podcasts e também algo que a gente vai falar aqui bastante é que não é essa taxação, né? Que disseram para você, não, você é fracassado, você está fracassado. Há que se questionar esse tipo de entendimento. É engraçado porque, assim, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o fracasso, né? Embora a vida toda elas lidem com isso, né? É difícil você, pelo menos eu não conheço ninguém das pessoas que eu conheço, que desde criança sempre venceram, sempre ganharam, sempre chegaram lá, sempre alcançaram tudo, né? É óbvio que eu acho que está muito também ligado à expectativa, né? O entendimento que você tem, mais uma vez, né? Ou que você absorveu dessa sociedade, para onde você deve ir, ou o que você tem que ter, aonde você tem que chegar, e você não chegar lá. E aí eu lembro de diversas vezes, talvez na nossa infância, a gente teve que lidar com o fracasso, né? E quando eu digo fracasso, não é só a concepção da tristeza do fracasso, mas também com a derrota, né? Com o ambiente que envolve o fracasso, né? Exatamente. A situação que envolve... Com a definição. Então, assim, desde criança, quantas vezes a gente competiu por coisas, a gente jogou, Cara, eu tô construindo aqui na minha cabeça, lembrando aqui da época de pivete mesmo, assim, figurinha, né? A gente colecionava figurinha, galera que hoje não faz mais isso, mas na época eu colecionava figurinha, tazo. Nossa. Lembra dos tazos? Eita, entregou a idade. Tazo, tapetazo, tinha o tapetazo, eu tinha essas coisas surgindo. E a gente saía de casa, às vezes eu lembro, meu pai me dava dinheiro, eu ia na banca, comprava as figurinhas. E aí levava pro colégio aquelas repetidas e pra jogar bafo. Quem já jogou bafo tem toda uma técnica, né? Moisés tem a cara de que passava assim um pouquinho de cuspe assim na mão pra enrolar assim. Fui bom, nunca fui bom. Mas é engraçado porque tinha dias que a gente voltava feliz, né? É incrível como esse sentimento de que você venceu, ele não só apenas te faz ter uma êxtase de que, cara, eu consegui aquilo que eu queria, né? Mas também, e que eu acho muito perigoso, é sempre querer te fazer ter mais. Eu acho que esse já é um primeiro ponto pra gente marcar, assim, né? O que envolve o fracasso? É a expectativa de sempre querer mais, né? Ele nunca envolve você fracassou e, em grande parte, né? Fracassou e, não quero mais esse objetivo. Ele também envolve de você, eu quero mais, eu quero tentar de novo, né? É uma coisa que eu acho que sempre, não sei se estou conseguindo me expressar bem, mas assim, como você falou do campeonato ali, né? Do tazo, do bafo, você não conseguiu aquela vez, mas
mas eu quero de novo. Não, fracassei dessa vez, mas ele tem um desejo, como a gente fala do ego, né? Não tem fim. Ele tá nesse loop. Não só na conquista, mas também quando você definitivamente perde, né? Isso é interessante porque o Max falou isso. É como se aquilo que eu quero ter me dominou tanto que não sou eu mais que possuo aquela... Eu quero possuir aquilo. Eu quero alcançar aquilo. Aquilo me possuiu já. Ao ponto de quando eu não tenho... Eu não só não tenho aquilo que eu quero ter, mas eu não tenho mais nada, porque tudo que eu quero é aquilo, né? E isso são as expectativas, mas, cara, isso lida muito com a nossa realidade dos dias de hoje. Exatamente. Essa ânsia pela vitória, né, que o Nathan vem tratando, estava falando agora há pouco, essa ânsia pela vitória constante que invariavelmente vai incorrer no fracasso, né? Isso aí vai acontecer. E como o Oswaldo estava falando, essa questão de assim, o seu desejo pelo sucesso, o seu desejo por concretizar a sua vitória, né, seja em qualquer área que for, quando ele vai muito além do senso racional, saudável, da coisa assim, poxa, eu me entendo como alguém que posso errar, eu me entendo como alguém falho, eu me entendo como alguém que no caminho eu estou aprendendo a chegar lá, eu estou construindo algo. Então, quando isso é perdido e que você só tem a visão do final, da conquista, do objetivo, então é aí que você já foi dominado pela coisa em si, pelo desejo. E você acaba que parece estar cego, né? Parece que você já não consegue se enxergar, nem se entender como identidade, com uma identidade própria, mas a sua identidade passa a ser o seu objeto de desejo, né? A sua conquista, e como isso desvirtua toda a sua imagem, né? De um ser que foi criado à imagem e semelhança daquilo que já é perfeito, que era Deus. E tu falou isso aí, me veio também uma imagem da infância, um momento assim, quando eu lembro que minha mãe prometeu a gente ir para acho que era uma praia, ou era um sítio, um convite, e foi durante muito tempo esse passeio, né, que ia ter, e no dia ela, não lembro por qual motivo, ela a gente não vai, assim, e você falando assim, aquilo ali dominou, na época eu era, talvez, sei lá, 6, 7 anos, assim, mas aquilo dominou, que parece que toda a minha felicidade de criança ali na época foi arrasada. Eu não queria mais, assim, não ter aquilo que eu tinha certeza que ia alcançar, né? Foi destruído, foi limado, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, mais vezes o fracasso vai alcançando a gente, né? E ele tem parece que ele tem sempre o surpresa, né? O elemento surpresa. Ele é ruim quando ele vem de surpresa, e acho que é pior quando ele vem ao longo de muito tempo, né? Por exemplo, o lance do concurso, né? Estudei durante muito tempo, um concurso, não passei, putz, ele vai lhe dominar aquela sensação que o fracasso, ele vai por tudo, né? Ele vai pelo corpo, dói no corpo, dói na alma, dói no pensamento, você não quer fazer nada, você... Não sei se vocês já pensaram nisso, que às vezes o fracasso também está muito ligado à expectativa que as pessoas criam da gente. Tem quando eu crio muita expectativa sobre algo e não consigo, né? Não chego lá, mas também tem aquele lance de pessoas investiram em mim. Sei lá, às vezes é alguém casado, né? E a pessoa sai para procurar trabalho em casa, chega e não consegue. Tem aquele negócio de cheguei e não consegui, cheguei e não venci. Às vezes são os pais que desembolsam uma grana pesada para investir no cursinho pro filho, num curso de redação, em alguma coisa, e no final do ano é a terceira vez que a pessoa não passa no vestibular, ou o pai que faz tudo para pagar a carteira de motorista e no exame de direção a pessoa não passa. O atleta, né, às vezes. Exatamente, os pais estão investindo na vida do atleta,
meta e o cara não consegue chegar onde ele achava que precisava chegar. E a pessoa se sente frustrada porque não entregou para aquelas pessoas que investiram tanto nela algo que ele entende que precisa entregar. Agora, pelo menos em todos esses exemplos que eu citei, tem um elemento que as pessoas desconsideram, que é o amor, né? É o amor de pai. E aí eu fico lembrando quando... Se você pega, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Que o pai entrega pro filho e o filho sai de casa achando que vai fazer uma coisa e ele volta decepcionado porque fracassou consigo mesmo, com as suas expectativas de vida do que era certo. Eu vejo a posição de um pai esperando o filho apenas para abraçá-lo e recebê-lo de volta, né? E devolver para ele a honra de filho. Então, às vezes, para quem está escutando a gente e tá nessa situação, se sentindo fracassado porque não está correspondendo às expectativas das pessoas ao seu redor, eu quero que você saiba que geralmente essas pessoas vão te receber da mesma forma que o amam e investir, vão receber você de volta se você não conseguir aquilo que você se planejou para entregar, né? Queria ouvir um pouco tanto do Marcos quanto do Moisés, a gente aprofundar nesse ponto do... O fracasso tem muito a ver também com, não só com o seu fracasso, mas com a expectativa que existe não só de pessoas, amigos, pessoas próximas, às vezes de quem você não conhece, né? Mas assim, ele lida muito com a relação entre o externo, pronto, do externo com o interno. É a imagem que as pessoas têm de algo que a gente não alcançou. O que passa para vocês isso? Assim, queria conversar mais sobre esse ponto. Eu acho legal isso aí, porque acho que a gente precisa... O que é que a gente poderia diferenciar um pouquinho, né? Do que as pessoas julgam, as pessoas estão nos julgando em relação ao nosso sucesso ou não, né? Do que Deus está olhando pra gente e pensando assim, nos nossos, entre aspas, sucesso ou não, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que a gente não se mede pelos resultados externos que a gente apresenta, entendeu? O que Deus vai olhar pra gente através dos frutos do Espírito. E se a gente observar os frutos do Espírito, não são resultados externos. É amor, é paciência, é longanimidade, é temperança. Entende? Por favor, repete isso aí. Eu acho que Deus vai olhar pra gente. Primeiro a gente tem que saber assim, pra quem é que eu estou dando satisfação? Eu estou dando satisfação. Nós como cristãos devemos entender isso, né? A gente não deve satisfação nem pra sociedade e nem pra gente mesmo. Às vezes a gente se frustra porque a gente criou uma expectativa, sabe? E fica sempre buscando alguma coisa externa que valide e possa e validar minha identidade, né? Então, se eu conquistei tal coisa, se eu alcancei tal objetivo, isso é um sinal para mim e para a sociedade de que eu sou uma pessoa que não fracassei. Mas a gente tem que entender que a gente, como peregrino nessa terra, a nossa satisfação deve ser, em primeiro lugar, o Senhor, né? Salomão diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, começa tudo nele. Então, quando Deus olha pra gente, a gente tem que entender o resultado está na mão dele. O meu objetivo, nós como humanos aqui, cristãos aqui na Terra, eu não devo olhar tanto assim para o resultado, mas para o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, sabe? O que Deus quer mudar é o meu interior. O resultado está na mão dele. Não vai cair uma folha da árvore sem a permissão dele, certo? Tudo que for acontecer, o resultado a gente planta. O resultado está na mão do Senhor. É Ele quem dá a colheita. É Ele quem vai... está na mão dele. Por exemplo, Paulo, lá em Roma, a gente estava... Quero até fazer um convite para vocês do pequeno grupo, certo? Quem tiver interesse, pequeno grupo é um ambiente onde a gente debate isso aqui com muito aprofundamento toda semana, né? Temas diversos, inclusive no último PG que nós estávamos debatendo, a gente falou sobre Paulo quando foi preso em Roma, quando ele estava com a intenção de evangelizar ali aquela região da Mesopotâmia inteira. Ele passou 2 anos preso em Roma, então, teoricamente, ele pode ter se sentido frustrado com aquele objetivo dele. Ele foi impedido durante 2 anos de fazer grandes viagens missionárias. Agora, foi naqueles 2 anos de cadeia onde Paulo escreveu uma das suas melhores cartas, por exemplo, a carta de Filipenses, que hoje atingiu muito mais gente do que talvez se ele não tivesse escrito Filipenses e estivesse simplesmente andando, plantando igrejas naquelas regiões, entende? Então, assim, a gente deve estar menos preocupado, eu acho, com o resultado externo
e olhar mais para dentro, olhar mais para si. Será que eu estou... quais são os resultados que Deus espera de mim? É bondade, é amor, é paciência, não é carro zero, não é corpo bonito, não é uma empresa massa, enfim, não é uma conquista, entendeu? Seria muito louco se essa definição aí do sucesso dependesse única e exclusivamente da gente. Uhum. Porque, por exemplo, vou pegar aqui um caso bem extremo. Uma pessoa sofre um acidente e não pode se locomover, não pode fazer as atividades do dia a dia. Ela receberia o título de fracassada por causa disso? Porque não é capaz de exercer as funções, sei lá, básicas, né, cotidianas do dia a dia. Que louco seria um Deus que rotularia a pessoa por causa disso? E aí concordo total contigo que o resultado está totalmente fora da nossa mão, né? E isso, Natan, assim, embora as pessoas tenham muita dificuldade em compreender isso, e quando eu digo as pessoas, eu falo da gente aqui, inclusive nós 4, é que, assim, que bom que é assim. Que bom que em Cristo e por Cristo nós somos frustrados. Já pensou se Deus nos desse tudo aquilo que a gente quer ter? Ser tudo aquilo que nós queremos ser? Fazer tudo aquilo que nós queremos fazer? Aonde nós estaríamos? Quem nós seríamos? Eu lembro que no episódio passado o Natan falou da caminhada dele da carreira profissional dele e disse que teve um momento que Deus falou com ele que não era aquilo. Então, mas lá atrás você pensava que era uma coisa e Deus te mostrou que não era aquilo. Então já pensou se Deus simplesmente te deixasse viver eternamente naquilo que você gostaria? Não era aquilo que ele tinha para você. Então, cara, por mais difícil que seja de entender, que bom e que assim continue sendo, que Deus continue nos frustrando, não nos fazendo fracassados, mas nos fazendo, ao contrário, vitoriosos, porque como o Moisés falou, nós estamos muito mais vivendo a vida que Ele quer para nós do que aquilo que nós queremos para nós. É interessante isso. O Natan falou agora há pouco sobre a questão da motivação externa que exerce uma influência sobre as nossas vidas, e aí então naturalmente você passa a buscar um tipo de sucesso, né? Às vezes é os pais, a família e tal. Então, nos diversos meios em que a gente convive, claro que você recebe essa influência, né? E muitas das vezes, como o Oswaldo falou, a influência é boa e tal. Eu acho interessante. Eu acho que não dá para negar o poder dessa influência, né? Eu entendo que o caminho do autoconhecimento, e aí é isso que o Moisés estava falando agora há pouco, do autoconhecimento. Então, se eu me identifico como seguidor de Cristo, né, de onde eu aprendo, qual é a minha fonte, né, de qual água eu estou bebendo. Então, no nosso meio cristão, se você está se alimentando dessa fonte, é muito mais natural e fácil, digamos assim, essa compreensão de uma identidade, e aí sim uma motivação justa, uma motivação de acordo com os objetivos ou os planos de Deus para a nossa vida. Então, passa essa motivação externa, eu acho que precisa passar pelo crivo do autoconhecimento, e esse autoconhecimento baseado na palavra do Senhor, para que aí sim você tenha com maior clareza qual é a tua perspectiva de sucesso, que pode não ser esse sucesso que todo mundo vende por aí, como Moisés estava comentando. Pode ser um sucesso bem diferente, né? É o servir, né? É o estar juntos, é o falar, propagar a palavra. Para muitos é isso. Então, mas assim, até dentro do nosso meio, né, entre nós, existe também uma força dessa influência. O bom disso é que a maioria dela é boa e benéfica, ou seja, você caminha com os seus irmãos com um objetivo em comum. E esse objetivo em comum está lastreado naquilo que é a palavra do Senhor. E aí, o que tu está querendo dizer é que conhecer o Evangelho e, logicamente, viver ele
não só conhecer, né, conhecer as escrituras, mas viver ele, partindo do pressuposto que você está caminhando com pessoas, que você convive com pessoas, que você conversa, que você sai, que você viaja, você faz um lanche, ele ressignifica o que é o fracasso. Sim, ressignifica, não só conhecer o Evangelho, obviamente, mas antes de tudo, assim, não negar as influências outras que existem na nossa vida, né? Porque elas vão ter. E você vai e tendo a consciência de que nem todas serão boas, por mais que muitas delas tenham uma boa intenção, né? Como se fala, mas se voltar para um conhecimento da palavra, e qual é o objetivo da palavra, o objetivo do Senhor para as nossas vidas, ou seja, se a gente está caminhando de acordo com a palavra, sim, e para isso você precisa conhecer, obviamente, e isso é fortalecido na vida em comunidade, né? Em comunidade, entre irmãos em Cristo. Isso é fortalecido e naturalmente, isso vai acontecer de uma maneira muito natural, pelo menos é assim que acontece comigo. A sua mentalidade vai mudando e você passa a enxergar o seu fracasso, até os seus fracassos, como escadas, como o Oswaldo estava falando agora há pouco, como escadas para o real sucesso, o que de fato é sucesso à luz da Bíblia. Eu fico pensando aqui na realidade do que o próprio Cristo falou, quando ele diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci esse mundo, né? É incrível, cara, como aquilo que o Moisés falou sobre essa questão da gente ser taxado pelos nossos resultados, mas o Evangelho é a única realidade e a única verdade que a gente já venceu antes de fazer qualquer coisa. Tipo assim, em Cristo, pela morte dele, nós já recebemos a vitória sem precisar fazer nada para provar que a gente merecia. E mesmo que a gente tentasse, a gente nunca conseguiria. Nós não somos o resultado daquilo que nós fazemos. Nós já fomos criados com uma identidade. Diz que o grande segredo dessa vida de uma sociedade que empurra e coloca o dedo na sua cara e te define como fracassado, é sobre uma sociedade que constantemente está querendo dizer qual é a sua identidade. Por isso que o caminho do cristão é entender qual é a sua identidade, e a sua identidade está em Cristo. Então, quanto mais a gente entende isso, menos as vozes que chegam desse mundo vão definir a gente, porque Cristo já nos definiu. Nós somos exatamente aquilo que ele disse que nós somos. Já respondeu um pouco da pergunta que eu ia, pra gente poder compartilhar um pouco aqui. A gente falou de conceitos, de elementos que envolvem o fracasso, mas quando o fracasso ele chega na nossa vida, eu acho que você que está ouvindo aqui a gente pode talvez estar passando por um momento que, cara, fracassei. E assim, massa o que vocês estão falando, entendo, às vezes até uma pessoa, conheço o Evangelho, mas o fracasso bateu na minha porta, bateu no meu emocional e tá ruim, assim. Eu queria a gente começar a caminhar para e aí, fracassei, entendo que mesmo que sendo algo que a sociedade impôs para mim, é uma coisa que tá doendo dentro de mim. Eu tento fugir disso, mas vem um sentimento, vem o peso, né, do que é fracassar. E assim, o que a gente faz? Eu tava pensando sobre isso assim que a gente falou, né? A gente pode agir de forma correta, fazer o que Deus queria que a gente fizesse, e a sociedade às vezes não tá enxergando isso, né? E a gente se sente fracassado, porque aos olhos da sociedade a gente não está dando os resultados que eles consideram os resultados de pessoas de sucesso. Certo? Vamos supor, eu estou desenvolvendo um caráter interno, Deus está trabalhando em mim, a obra que Ele começou em mim, Ele está completando, e eu tenho me tornado uma pessoa mais bondosa, mais paciente, certo? Mas para a sociedade talvez esse fruto
não irrelevante. É irrelevante, né? A gente tá falando muito disso. Então, nesse caso, a gente pode estar tranquilo e dizer assim, não, eu não fracassei. Aos olhos da sociedade, ok, mas eu não fracassei. Só que agora que tu tava falando pra gente uma outra coisa que eu tô achando legal também, que é, mas e aí, em algum momento a gente fracassa? Existe alguma situação que a gente fracassa de verdade? Porque até aqui a gente tá falando assim, não, a gente não fracassa. Mas existe situação onde a gente fracassa também. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente se desvia daquilo que Deus queria pra nossa vida. E aí, existe essa situação também, entendeu? E eu fiquei lembrando aqui de Lutero, que Lutero dizia assim, que para você conhecer a boa notícia, você primeiro precisa saber a má notícia. E a má notícia é que a gente é pecador. Entendeu? A má notícia é essa. Para poder a gente entender a boa notícia, para eu entender a graça, é importante eu entender a queda, entendeu? Então, assim, nós temos a natureza pecaminosa, nós vamos pecar, nós vamos fracassar de verdade, aos olhos de Deus. Aquilo que a gente não queria, até o apóstolo Paulo viveu isso na vida dele. Naquilo que eu não queria, eu fui lá e fiz. Maldito homem que sou. O que eu queria, eu não fiz. O que eu não queria, eu fui lá e fiz. Maldito homem que sou. Então, a gente, na nossa vida, Davi fracassou, né? Teve um caso com Batseba, fracassou. O único que não fracassou, meu irmão, foi Jesus. Então nós vamos fracassar, entendeu? E qual é a proposta? Que o Natan perguntou, e aí? Fracassei, né? Digamos assim, a gente fracassou agora no que dói, porque aí dói. Entendeu? Nesse primeiro ponto, se a gente tiver uma vida espiritual boa, né? Ou seja, eu tô fazendo o que Deus quer e a humanidade tá me julgando, se eu tiver uma maturidade espiritual, um nível bom, assim, em relação à minha intimidade com Deus, isso não vai machucar tanto. Eu estiver seguro da minha identidade. Mas quando você fracassa de verdade perante Deus, você sabe que aquilo que você fez não era o que Deus queria, entendeu? Você sabe disso. E aí? Aí eu queria dizer que a gente tem um Senhor que nos perdoa, né? A gente tem o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados. E a gente precisa aceitar isso, entender isso. Ele vai perdoar, entendeu? E a nossa queda, nosso tropeçar, o nosso fracasso tá na cruz de Cristo, foi pra cruz de Cristo, entendeu? Então assim, a gente precisa, o que aí? A gente fracassou, e agora? Ao invés de você ficar, eu não sei qual é a situação de quem tá ouvindo aqui, de tá lembrando agora, o sentimento de culpa, que às vezes trava você e você é impedido, às vezes você fica com vergonha de caminhar entre os irmãos, de fazer alguma coisa de continuar na sua jornada. De orar, às vezes a pessoa tem vergonha de orar, né, cara, assim, com esse sentimento de culpa. Exatamente. Né? E é importante lembrar disso, né, que Deus nos perdoou. Mas você estava falando aí, eu fiquei pensando, assim, que são realidades mesmo, assim. As pessoas, elas sofrem com as expectativas que elas não estão alcançando nem de si, não estão fazendo aquilo que gostariam de fazer. Elas sofrem porque fracassaram para outras pessoas, se preocupam com isso, mas não se preocupam com o que deveriam realmente se preocupar. Para alguns fracassos, a gente... Não tem problema. Não, foi só um pecadozinho. Não, mas o que tá me incomodando, sei lá, é um emprego, é uma coisa... Exatamente. Eu assim, escolho qual fracasso eu vou dar importância, né? Exatamente. As pessoas sofrem muito mais com fracassos diante da sociedade, porque é como as pessoas vão me ver, do que diante da minha relação com Deus e como Deus vai me ver, né? E o engraçado é porque, assim, na mesma medida que a gente está tão preocupado com como a sociedade vê a gente quando a gente fracassa, o que a sociedade às vezes faz com a gente? Aponta, massacra, nos amassa. E diante de Deus, nos nossos fracassos dessa vida, né, dessa nossa natureza pecaminosa que a gente erra, o que Deus faz com a gente? Nos perdoa, nos ama, nos resgata, nos traz de volta, nos convida à presença dele. É realmente, assim, muito... É difícil de... A graça, né? Exatamente. São lógicas muito diferentes. Exatamente. Eu tava lembrando, Natan, que o apóstolo Paulo tem um texto que eu acho massa, que ele fala assim, em todas as coisas a gente caminha em triunfo, vitória, digamos assim, né? E ele pega essa palavra triunfo, né? Pela graça de Deus, nós estamos sempre caminhando em triunfo. E ele pega essa palavra triunfo, que era muito usado lá na época do Império Romano. Os imperadores faziam o quê, né? Na época do Império Romano, eles tinham necessidade de estar o tempo todo mostrando pro povo que eles estavam em triunfo. Então eles chamavam triunfo o quê? Batalha. Então às vezes eles inventavam batalha. Não tinha necessidade nenhuma, tava tudo em paz. Não, eu preciso brigar com alguém. Eu preciso conquistar um território. Roma cresceu tanto que ia anexando territórios, né? Então eles tinham essa questão na cabeça deles, os imperadores. Eu preciso de um triunfo. E às vezes eles inventavam e chegavam ao ponto, né? O imperador na época de Paulo, por exemplo, Calígula, ele chegou ao ponto de
inventar que estava recebendo invasão do mar. E vários soldados foram pro mar, pegavam espada e furando a água, como se estivesse recebendo, para poder ter um triunfo, para mostrar. E Paulo tem uma vida cheia de percalços na história dele, como a gente falou, foi preso injustamente, né? Diga-se de passagem. Alguns fracassos até, entre aspas, não injustos, porque ele também, como ser humano, errou, como ele falou, né? Ele também errou. Mas na grande parte, na vida de Paulo, que a gente vê um monte de fracassos injustos na vida dele acontecendo, né? Situações assim, de ser preso injustamente, de ser chicoteado, e ele fala: pela graça de Cristo, caminho em triunfo. Nós estamos caminhando em triunfo, né? E quando a gente tá com esse olhar voltado para o Evangelho, voltado para a graça do Senhor, até o nosso fracasso é uma oportunidade de triunfo. Por isso que a gente caminha em triunfo. Entende? Quando eu sou humilhado, é uma oportunidade que eu tenho de dar uma palavra boa. Quando eu sou esbofetado numa face, é uma oportunidade que eu tenho de dar minha face direita. É difícil, viu? Pois é. Então, a cada situação que a gente passa de dor, de vergonha, de fracasso, é uma oportunidade que nós temos de triunfar. Entendeu? Inclusive, até na minha queda, é uma oportunidade que eu tenho de triunfar. Sabe? De triunfar como? De crescer entendendo a graça do Senhor na minha vida. Receber aquele amor, de eu ver que realmente eu não mereço, porque às vezes a pessoa é muito pedante, muito orgulhosa, né? E uma queda dessa faz você dizer assim: poxa vida, entendeu? Tá vendo que eu não sou isso tudo, esse super-homem? Então, até não é vontade do Senhor isso, mas até numa situação dessa, de erro nosso, até nisso, Deus pode nos fazer triunfar. Porque não é a gente que tá triunfando, é Ele que triunfa. Por isso que a gente caminha em triunfo, entendeu? Porque o triunfo foi dele. Então, mesmo no fracasso, eu posso triunfar. Interessante o que Moisés está falando. E tanto essa questão do fracasso para com Deus, né, por conta do pecado, ou o fracasso na vida por conta de algo que você desejou e não atingiu, né, tudo isso nos mostra que o fracasso é muito recorrente nas nossas vidas, né, e ao mesmo tempo é algo muito temido, naturalmente temido, e até o falar sobre o fracasso é algo que incomoda, constrange, é algo que remexe você por dentro, né? Ele te deixa desconfortável. Mas se pensarmos que a superação do fracasso passa pela necessidade de analisar o que te levou a fracassar, seja numa queda de pecado, seja no empreendimento que não deu certo, né? Somente a partir de uma análise é que você vai tirar fruto, né? Você vai tirar lições para que você não erre mais, ou para que você não acometa nos mesmos erros que você já caiu ali. Então, tem uma frase interessante do Winston Churchill, que ele... Qual é o nome do cara? Winston Churchill. Ele fala... É atribuído a ele, né? Eu não sei se é dele. Que fala assim, que... Ou é dele ou é da Clarice Lispector, um dos dois, certeza. Falam que é dele ou do Abraham Lincoln, mas enfim. Ela fala o seguinte, que o sucesso, que é algo que é o contrário do fracasso, é permanecer de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Ou seja, é você, mesmo nesse constante enfrentamento do fracasso, e aí eu acredito que necessita desse enfrentamento, você não pode baixar a guarda, mesmo quando está mal, porque isso é muito difícil, né? Enfim, não baixar a guarda é muito difícil. Então, imagino que há uma necessidade de enfrentamento, mas somente através disso, e aí as lições que você tira disso, é que torna você capaz de crescer a partir do fracasso e aí obter um sucesso, seja uma vida mais reta diante de Deus, né, em mais santidade, ou seja, no seu trabalho, na sua vida familiar, enfim, nas outras áreas da vida que são muitas. Então, assim, seguindo a nossa linha de raciocínio, beleza, fracassei, tá doendo. Acho que o primeiro ponto é entender que realmente esse é um fracasso? É um fracasso que a sociedade impõe pra gente? Ou é um fracasso que eu tô de desacordo com a vontade de Deus? Isso. Acho que primeiro é analisar isso. E o segundo que eu achei sensacional é você precisa também meditar. Ter um tempo de não é a sofrência, né? A gente não tá falando de ouvir uma música, ficar no quarto, ai meu Deus, não é nada disso. Mas assim, tem um tempo de meditar e, como se falou antes, de também compartilhar com pessoas.
Porque eu acho que quando a gente compartilha, e principalmente, voltando aqui, o lance do pequeno grupo, né? Quem não faz parte de um pequeno grupo, nem sabe o que é, eu convido você, se você não... Quero participar, quero conversar, estou precisando compartilhar com pessoas, entra no Instagram aqui da igreja, certo? IP Nova Jerusalém, coloca lá, quero participar de um PG. Então tem pequeno grupo de todo tipo, faixas etárias diferentes, vários dias da semana, PG presencial, PG online, vai ter um PG para você. Jabá feito, né? Novamente aqui, mas de você ter um tempo de meditar sobre o seu fracasso. Assim, enquanto vocês estão falando assim, eu estou pincelando os momentos que eu considero, né, que eu fracassei na minha vida. E quando eu compartilhava isso com alguém, vinha um ressignificado nisso. Vinha como você falou, vinha alguém dizer, Natan, mas, cara, você está tendo uma impressão errada sobre isso. A pessoa me lembrava de características, né, que foi Deus que me deu e eu só estava olhando para o social. Uhum. Eu estava olhando para o externo, para a embalagem, mas Cristo vem ali e por meio de pessoas, né? Por meio de pessoas, aquela pessoa inspirada por Deus diz assim, vamos ressignificar isso, né? Como é importante você caminhar com pessoas certas, né? Para isso. Não é fácil, né? Eu entendo que é muito importante isso, mas eu também eu entendo que não é algo fácil você dialogar, porque quando você vai falar sobre o fracasso, você tem que... Isso só acontece se você pressupõe que já fracassou em alguma coisa. Ou seja, algo não está legal e por isso eu preciso compartilhar, meditar, né? Conversar com alguém com quem se confia e tal. E isso ajuda muito. Mas entendo, novamente digo que não é algo fácil. Porém, eu também entendo ser muito necessário. Dentro daquela mesma perspectiva que a gente estava falando, né, sobre o lance de como a sociedade vê um fracassado e como Deus vê um vitorioso, né, eu fico pensando exatamente na figura do próprio Cristo, né, na direção ali da cruz, indo na cruz. O que uma sociedade via? Muitas pessoas viam, esse cara não venceu, esse cara falou que ele era o filho de Deus e esse cara tá indo morrer na cruz e tendo a pior morte que um prisioneiro pode ter, né? Um ser humano, né? Exatamente. Agora, o que Cristo está pensando? Estou cumprindo a vontade do meu Pai. E ele mesmo disse que amou seus filhos e amou até o fim. Então ele foi até o fim e esse fim foi morte de cruz, né? E é interessante como a gente sempre tem que voltar a esse exercício e é por isso que eu acho que a meditação, a hora de parar, a palavra de Deus diz que é melhor estar na casa onde há luto do que no lugar de festa, né? Por quê? Porque no lugar onde há luto é o que nos faz parar para refletir. E talvez essa casa de luto seja o nosso fracasso, que nos faz parar e olhar que tipo de vida a gente está levando, quais são os nossos princípios e valores, o que realmente a gente está buscando para a nossa vida. Então, assim, precisamos aproveitar esse tempo não só para refletir isso, mas para encontrar também um local de um Deus gracioso que não nos olha. E eu até peguei aqui o texto lá de Jeremias 29, quando o Senhor está dizendo, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Poderia ser de fazê-los prosperar e não de serem fracassados, né? Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porque é o Senhor que sabe o que é melhor pra gente. É Ele que tem esses planos. Então, se Ele que tem esses planos, é bom que Ele nos frustre. É importante, é necessário. Porque os planos dele são melhores do que o nosso. E até quando ele nos frustrar nessa área, não apenas para a gente refletir que a gente está indo para uma direção que ele não quer, mas para se alegrar, porque ele tem um plano de esperança e de futuro. Então é Deus dizendo, olha, eu tenho um plano lá no final, uma coisa genial para você, que se você andar comigo, você vai experimentar disso, não só
no dia a dia, mas um plano de eternidade. Mas acima de tudo, eu tenho um plano melhor do que esse que você está fazendo aqui agora, na Terra. Se eu frustrei isso para você, não é porque eu sou um Deus mau, é ao contrário, é porque eu sou um Deus muito bom. E não vou deixar você entrar nessa fria porque eu tenho uma coisa melhor para você. E esse é o problema, que às vezes quando a gente não tem o que a gente quer, a gente culpa Deus. A gente questiona. A gente entra no plano da culpa, como Moisés falou. Posiciona, se fosse uma equação matemática, que a gente posiciona Deus o responsável, ali no final, né? Só que ele tá nesse processo, né? Ele tá usando o fracasso para um bem maior, que é a glória dele. E não assim, o fracasso veio porque ele quis, né? Ele tá nos usando para um crescimento e para glorificar o nome dele. Né? Nesse ponto, Nathan, eu lembrei aqui, estava lembrando aqui da história de Jó, né? E que a gente deve ter muito cuidado ao ficar querendo apontar para alguma pessoa que está passando por um fracasso, foi fracassada. Às vezes a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem muito na nossa mentalidade a questão do mérito, né? O mérito é a doutrina do mérito, né? E aquela meritocracia, exatamente. E uma fixação como se tudo fosse uma causa e efeito absoluta. Né? Então a gente tem, inclusive uma das diferenças do evangelho é quebrar essa ideia de karma, entre aspas, sabe? De que tudo que acontece na vida agora é uma causa, é um reflexo de uma ação direta sua, entendeu? Que você está refletindo objetivamente, diretamente, de forma absoluta, e nem que eu vou... Ai, meu Deus do céu. De forma, enfim, sem erro. Tá? O que você fez, você vai colher de forma absoluta, como se fosse assim. Você leva ao extremo o que era uma simples lei da semeadura, onde a colheita cabe a Deus, nosso papel é plantar, mas a colheita vem dele. A gente transforma isso, distorce, tira a lei da semeadura e vira uma lei da causa e efeito, né? Como se fosse uma lei absoluta. Tudo vai e volta com aquela coisa assim. Então a gente olha pra uma pessoa que está em fracasso, eu digo, não, ela fez por merecer. Tem essa tendência, né? Então eu fiquei lembrando dos amigos de Jó. Que a gente não seja feito eles. Os amigos de Jó, até no início, talvez com uma boa intenção de quem tá ouvindo aqui, acho que todo mundo conhecia a história de Jó, né? Era um homem justo, um homem bom, pelo menos do ponto de vista horizontal, né? Porque não há um justo sequer, mas do ponto de vista horizontal, na média da população, sim, ele era um cara que você olhava, uma vida bem mais ou menos equilibrada, um bom marido, um bom profissional, um cara bom, empresário de sucesso lá. E ele era um homem tão bom nesse sentido, do ponto de vista horizontal, que o diabo chegou pra Deus e fez assim: rapaz, ele só te agrada, ele só te adora porque ele tem tudo. Né? E Deus disse: toca nele, autorizou. Né? Porque o diabo não vai tocar na nossa vida sem autorização do Senhor, não existe isso. Então, autorizou. E Jó passou por um problema de fracasso, perdeu a família, perdeu tudo que tinha. Acho que todo mundo conhece essa história. E chegaram 3 amigos de Jó, vieram de localidades diferentes. E os amigos de Jó chegaram até com boa intenção no começo, mas começaram a colocar questionamentos na vida dele. Frases como assim: qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofrem destruição? Ficaram perguntando. Ou seja, Jó, se você está sofrendo destruição, alguma coisa tu fizeste. Sabe? E Jó ficou firme dizendo assim: o que foi que eu fiz? Né? Dizia assim: não, eu analisando a minha vida aqui, eu não tô vendo nada, eu não vejo, me mostre onde é que eu errei. Tipo assim, ele tinha consciência de que não, eu tô fazendo, embora com muita dor, não tô falando, ele não era um santo no sentido de plena, como assim, ausência de sofrimento, né? Ele sofreu bastante com esse fracasso, mas ele tinha consciência de que as atitudes dele, em tese, eu não tô passando por isso porque eu fiz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado de ficar sempre associando o fracasso dos outros como se fosse uma consequência de algo que a pessoa fez. E no caso de Jó, como o Oswaldo estava falando aqui agora, que Deus pode usar o nosso fracasso para o nosso crescimento, que foi o que aconteceu no caso de Jó. Outro exemplo, o cego, né, que Jesus pegou, tinha um cego de nascença, e estavam todo mundo perguntando, ele é assim por quê? Porque ele pecou? Os pais deles pecaram? Quem pecou para que ele nascesse assim? E Cristo disse, não, ninguém pecou para que ele nascesse assim, foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente, mais uma vez, a gente não pode medir as pessoas pelos resultados externos que elas estão apresentando pra gente. Porque aquele fracasso, pode ter fracasso por culpa minha, por negligência minha, pode. Mas aqui o caos que se formou na Terra, né? É como se assim, a gente não tá aqui, o nosso objetivo de estar aqui como peregrino, não é coisas externas, mais uma vez, é nosso caráter ser mudado para ser semelhantes a Jesus. Nós fomos predestinados para sermos
filhos por qual o objetivo, né? Meu Deus, eu tô tentando lembrar do texto agora. Deus faz todas as coisas cooperarem para quê? Para o bem daqueles que o amam. Qual o propósito, né? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. No fim das contas, a obra do Senhor na vida da gente tem esse propósito, da gente ser conformados à imagem de Jesus. É o mais importante. Tem o lance do... porque a galera às vezes faz essa divisão, né? O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, como se fossem deuses diferentes, né? Porque o Deus do Antigo Testamento era o da espada, o da morte, o da peia. E o do Novo Testamento é o Deus bonzinho, o Deus de amor, o Deus da graça e tal. Mas o que as pessoas não consideram é que o mesmo Deus, o do Antigo e o do Novo Testamento, a intenção dele sempre foi que os olhos dos seus filhos estivessem voltados para ele. Então, todas as vezes que você vê o povo no Antigo Testamento agindo como agiam e Deus indo lá interferindo, a intenção de Deus não era simplesmente fazer uma maldade com o seu povo ou dizimar uma geração, um povo todo. A intenção de Deus é que os seus filhos voltassem ao processo original pelo qual foram criados. Então, que voltassem a olhar para ele e o adorarem. E cara, eu louvo a Deus porque a vida da gente é assim. Porque senão toda hora a gente não ia precisar de ninguém, nenhum dos outros, para entender que na caminhada a gente precisa um dos outros para chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Porque é bom sorrir com os que sorriem, difícil é chorar com os que choram, mas a gente precisa. E a gente não precisaria ser dependente de um Deus, porque tudo que a gente gostaria de ter, nós teríamos. Isso nos levaria a uma condição de prepotentes, de independentes, e Deus não quer isso da gente. Ele não nos criou como seres independentes, nos criou como seres relacionais, numa relação, como Moisés falou aqui, horizontal, né? Um para com o outro, e numa relação vertical da gente com ele. Então, isso é importante. Você que está escutando a gente, entenda isso, assim, o seu fracasso, ao mesmo tempo que não te define, ele te ressignifica, talvez fosse assim, sabe? Ele vai te levar a um local de, como você falou, Natanzinho, de pensar, de refletir, de analisar. E talvez um grande fracasso da vida, como eu acho que a gente tem várias experiências de quando nós fracassamos em algo e a gente se questionou o porquê, o que está acontecendo com a gente, anos se passaram e aquilo fez sentido. E muito mais, assim, em alguns momentos da gente perceber a mão de Deus, o cuidado dele, para o que ele queria de melhor para as nossas vidas, e isso é muito importante. Mas, meu povo, a gente está chegando aqui ao final, e talvez queria agora ter aquele nosso momento onde todo mundo deixa uma mensagem final aqui para quem está escutando a gente. Queria começar com você, Max. Bom, pessoal, o Oswaldo estava falando agora há pouco dessa dependência. Eu acho que a mensagem que eu deixaria é: deixe ser dependente de Deus, né? Deixe-se ser dependente de Deus. E algo que o Moisés tratou agora dos amigos de Jó, diante de alguém fracassado, com dores pelo fracasso, que está passando por um momento difícil, seja ele qual for, por conta do que seja lá o que for, seja misericordioso, né? Essa é uma característica de quem, porque não importa o porquê que essa pessoa está fracassada, a dor dela é real. Então seja misericordioso, né? E se puder, ajude. Mas se não puder, não atrapalhe, faça uma oração. E é isso. E aí, Moisés? Fracassar faz parte da vida, né? Eu lembrei tem um poema de Fernando Pessoa, que é o poema em linha reta, né? E ele vai falando assim, que ele nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, e eu tantas vezes irrespondivelmente parasita. E ele começa a citar os erros que ele faz, né? Ele diz assim: eu nunca conheci alguém que tivesse tido um ato ridículo, alguém que tenha coragem de dizer um ato ridículo, que nunca sofreu um enxovalho, nunca assim não, porque todos eles querem ser príncipes.
Aí ele fala: nunca conheci ninguém que tivesse confessado um pecado. Nunca conheci ninguém que tivesse confessado uma infâmia. Todos eles só contam o quê? Um ato que não é de violência, mas eles não têm coragem de contar um ato de covardia. Enfim, é um poema que ele vai relatando mais ou menos isso, né? As pessoas não querem mostrar fracasso, não querem mostrar fraqueza, né? E não, isso é só uma capa. Todo mundo fracassa, todo mundo erra. Mas a boa notícia que a gente quer dar pra você aqui é: coloque seu coração nas mãos do Senhor, entregue sua vida nas mãos de Deus. Jesus tem para oferecer para você algo que ninguém pode oferecer. O ladrão da cruz tinha feito um monte de besteira na vida dele. E Jesus tomou um bocado de decisão errada. Exatamente, um bocado de decisão errada. E Jesus era o único capaz de dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu tenho certeza que se você botar seu coração pro Senhor, esteja você fracassado de fato, como a gente falou que existem fracassos reais, ou não, ou sejam fracassos apenas aparentes para a sociedade, mas se você se voltar para Jesus hoje, ele é o único que pode hoje lhe dar uma salvação pro seu fracasso, para lhe resgatar disso, entendeu? Ele é o único que pode hoje, que ele quebra qualquer lei do karma. Ele não vai ficar cobrando de você agora que você pague as suas dívidas. Você não é refém do seu fracasso, né? Exatamente. Jesus liberta você do seu fracasso e quer lhe ressignificar. Ele quer aproveitar isso que você passou, o seu fracasso. Coloque seu coração no Senhor e entenda: Senhor, o que é que eu posso ressignificar disso aqui, entendeu? Ele vai segurar na sua mão, vai lhe levantar e vai conduzir você pelo caminho da excelência, onde você vai dar o fruto que ele espera, né? Que não é o sucesso aparente do mundo, mas é mudar o seu caráter para que ele seja conformado à semelhança de Jesus. Pastor Oswaldo. Cara, eu separei aqui um verso, aqui tá lá em Deuteronômio 31:6, porque a gente falou muitas coisas, muitas concepções, mas talvez esteja alguém aí que tá escutando a gente que tá, como você falou, Natanzinho, assim, sofrendo internamente, tá com nó na garganta, tá né? com nó, sabe, assim, por não ter conseguido, ou conquistado, ou chegado, e ainda vai amadurecer tudo aquilo que a gente conversou. Mas então acho que eu queria deixar uma palavra de esperança que está lá em Deuteronômio 31:6, diz o seguinte, ó: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. É a consciência que às vezes as pessoas têm essa mentalidade que o Deus é tão bom quando dá, e quando ele não dá, ele não está lá. Mas eu queria dizer para você que quando Deus dá com graça para os seus filhos, é verdade, ele está lá. Mas quando ele também não permite que você tenha, ou viva, ou esteja, ou faça, ele também está lá. Então seja forte e corajoso, porque a coisa mais importante que você tem diante do fracasso é a presença dele. E a presença dele está garantida. Você pode não ter aquilo que você quer ter, mas a coisa mais importante para você ter, você tem, que é a companhia do Cristo vivo. Amém. Amém. Quero agradecer a todo mundo que participou. Moisés, Max, obrigado aí, Oswaldo. Um papo muitas vezes difícil, né? A gente não está se propondo a ter uma resposta absoluta sobre isso, mas ser reflexo e mais semelhança de Deus e levar uma mensagem de esperança para você que está ouvindo até aqui. É um tema difícil, né? Acho que toda a gente concorda que é um tema que às vezes, meu Deus, pra onde é que eu vou e tal, mas a gente foi isso. Esse é mais um episódio do Casa. Obrigado você que chegou até aqui, e próximo episódio vem coisa boa aí. Um abraço, fica com Deus e não tenha medo. Deus é soberano e acima de todo fracasso.